Vamos lá, dando continuidade, então, a gente tem os EPIs para proteção dos olhos e da face. Então, a gente tem os óculos, que pode proteger contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, radiação, respingos de produtos químicos. Se essa pessoa estivesse utilizando óculos, provavelmente isso não teria acontecido. Esse prego teria ficado no óculos, certo? Então, são situações que auxiliam, teria minimizado as consequências desse acidente. Teria impedido que o prego chegasse até ali? Não, mas não teria acertado o olho. A gente tem o protetor facial, que aí entra contra também impactos de partículas volantes. A gente tem visto bastante protetor facial sendo utilizado agora em algumas empresas, por algumas pessoas que fazem atendimento ao público, né? Contra respingos de produtos químicos, contra radiação, contra luminosidade intensa também. Então, são produtos que ajudam na proteção. Essa pessoa, se estivesse utilizando um protetor facial, teria minimizado, né? Provavelmente teria rachado esse protetor facial, mas teria minimizado as consequências ali desse acidente. A gente tem as máscaras de solda, que vai ajudar a proteger contra impactos de partículas volantes, contra a radiação e contra a luminosidade intensa. Lembrando que há algum tempo atrás essas máscaras eram muito caras, mas hoje você compra as máscaras, até aquelas transitions, né? Que a primeira faísquinha ela já escurece na faixa aí de 250, 300 reais cada uma. Flávia, ainda é caro. Tá, para que você não tenha problemas de visão, para que você não tenha catarata, aquela sensação arenosa nos olhos e tudo mais, é uma questão de investimento de proteção mesmo, ok? Alguns ficam aí fazendo gracinhas, acho que faz gracinha só para fotografar mesmo, porque não tem cabimento uma pessoa usar alguma coisa desse tipo, né? Só mesmo para título de propaganda. A gente tem os equipamentos para proteção auditiva. Então, a gente tem os protetor que vai ser baseado nos níveis de pressão sonora. Então, de acordo com o número de decibéis que você precisa abafar, é o tipo de abafador que vai ser utilizado. Lembrando que, e se fulano for surdo? Não precisa? Precisa sim, porque ele atende a questão de pressão sonora. E mesmo o surdo, ele sofre essa pressão. Então, ele também precisa de utilizar o protetor auditivo, ok? A gente tem o EPI para proteção respiratória, que está super em voga, né? Para purificar, a gente tem respirador purificador de ar descartáveis, a gente tem com filtro, a gente tem de adução de ar com máscara autônoma. Então, precisa, no caso, de cilindro, né? A gente tem as vestimentas do tronco, que é tipo um avental mesmo, que oferece proteção de tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, igual quando você vai lá tirar radiografia, né? Meteorológica, umidade, proveniente de operações com uso de água, no caso da umidade, né? Então, vai depender onde você trabalha, qual o material que vai ser utilizado nesse avental, tá? A gente tem para proteção dos membros superiores, as luvas, que protege contra agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, choque elétrico, agentes térmicos, agentes biológicos, químicos, vibrações. Então, tem umas luvas, dependendo que o pessoal, até aquelas britadeiras, né? Elas absorvem essa vibração. São as luvas interessantes. Um curso que eu fiz, o professor levou dessa luva, ela não é muito barata, e a gente pôde ver como que ela funciona. É bem interessante essas luvas mesmo. As luvas que protegem contra umidade, né, proveniente de operações com uso de água, e com relação às radiações ionizantes. Então, a gente tem muita luva para todos os tipos de atividade que se tem, a gente tem luva para proteger.
A gente tem os cremes protetores, que aí você passa, por exemplo, você vai trabalhar com graxa, então você passa e, no caso, a graxa ela não vai grudar, não vai ter aquela dificuldade para você lavar as mãos depois, e também ela vai proteger para não ter uma dermatite, né? Então, para esse tipo de auxílio. E a gente entra aí também na parte de protetor solar, que também é um creme que é um EPI. A gente tem para proteção ainda dos membros superiores a manga, que protege o braço e o antebraço, contra choque elétrico, contra agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, umidade proveniente de operação com uso de água e agentes térmicos. Então, dependendo qual que é a atividade que você vai trabalhar, é qual tipo de manga que você vai utilizar. Essa aqui, por exemplo, ó, é para quem trabalha na parte de elétrica. Então, tem essa tarjinha aqui que mostra qual que é a tensão no qual você pode ficar exposto, ok? A gente tem também as braçadeiras, que ajuda a proteger o antebraço contra agentes cortantes. E tem as dedeiras, que são utilizadas mais com o pessoal na parte de eletrônica, porque ela é antiestática. Então, é bastante utilizado ali essas dedeiras. A gente tem para os membros inferiores calçados, que aí a gente tem calçado de tudo quanto é tipo, com biqueira, sem biqueira, para lugares úmidos. Então, vai depender do lugar que você vai trabalhar, qual que você vai utilizar. E a gente tem os condutivos, que é para quem trabalha com eletricidade, com linha viva. Então, vai utilizar esse tipo de calçado aqui. Então, esse aqui, ó, você vai fazer a ligação para poder manter ali a mesma tensão, né? Para potencializar. Então, você usa esse equipamento. Então, calçado de proteção, tipo condutivo, deve ser utilizado para proteção dos pés quando o empregado realiza trabalhos a um determinado potencial. A gente tem as meias, que são de segurança para proteger os pés contra baixas temperaturas, mas a gente tem também as meias condutivas. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? A gente tem as perneiras. Quem trabalha com eletricidade também utiliza perneira, que dependendo do trabalho que você vai fazer, você vai lá no meio do mato. Então, você precisa se proteger também contra animais peçonhentos. Então, às vezes, você precisa utilizar essas perneiras também, tá? A gente tem as calças para proteção das pernas. A gente tem para proteção do corpo inteiro, pode ser um macacão, um conjunto. Vai depender qual que é a utilização, que o empregador acha mais adequado, junto ali com os membros da CIPA, definindo quais os EPIs. E a gente tem aqui para proteção do corpo inteiro, que a escolha da roupa adequada também ajuda na segurança do colaborador que trabalha com eletricidade. Logo, a utilização de tecidos que tenham possibilidade de fusão deve ser evitados. Ou seja, com pequena temperatura já enruga, né? Tais como poliéster, acrílico, nylon, poliamidas, né? Então, tem um nylon também. São materiais que, a uma determinada temperatura, ele chega a derreter, né? Então, não pode ser utilizado. No caso, tem que ser utilizado tecido 100% algodão. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, quem trabalha em locais onde há risco de arco elétrico, utiliza essas roupinhas bonitinhas assim, tá? Isso aí são eletricistas, tá, gente? Com relação ainda das vestimentas, a gente tem na parte elétrica as condutivas. Então, lembra do sapato que eu mostrei ali atrás? Condutivo? Aqui é o sapato condutivo, a roupinha condutiva, com luvinhas condutivas, meias condutivas, tudo ali para manter ali o trabalhador protegido, tá? A gente vai falar melhor sobre essas questões aí quando a gente for ver a NR10, tá? A gente tem também
Por último aí, não menos importante, a proteção contra quedas com diferença de nível. Então, a norma estabelece que acima de 2 metros, você já tem que utilizar um cinturão, tá? Você tem que já estar preso com trava-quedas, algum talabarte. Você tem que estar protegido e seguro, acima de 2 metros. Ou então você vai utilizar um andaime, mas você não pode simplesmente colocar uma escadinha e subir. Então, é o que a NR35 estabelece. Então, quem trabalha com altura também vai fazer um curso específico que é NR35 para trabalho em altura. Aí ele vai aprender a utilizar todos esses equipamentos, ok? Alguns deles, ó. Aí a gente vai ter o trava-quedas, que aí vai depender se vai ser utilizado corda, né? Então, ele é para parar. Trava-queda, você começou a cair, ele trava. Aí a gente tem o retrátil, que aí vai ter, cada um é de uma quantidade de metros, tem 10 metros, 15 metros, 20 metros, vai depender. As cordas, que elas vão atender normas, tá? Então, essa aqui atende uma norma europeia, da confecção dessa corda, a durabilidade dela, o material que ela tem que ser feito. Um mosquetão, tá? Que você vai utilizar para poder fazer as travas. Então, você tem simétrico, mosquetão simétrico, você tem mosquetão assimétrico. Aí vai depender do tipo de serviço que você vai fazer, qual que vai ser utilizado, qual que vai ser mais adequado, ok? Então, são alguns dos equipamentos utilizados. O interessante para nós, e que é um EPC, já não é o EPI, tá? Que são essas passarelas de telhado. A gente quase não vê, mas ela é muito interessante. A gente escuta falando, nossa, o fulano, eletricista, vazou no telhado. Então, o telhado quebrou e a pessoa vazou literalmente. Então, isso aqui vai evitar esse tipo de situação. Então, você tem lá o telhado, você vem e coloca ali, é tipo a escadinha mesmo, tá? Para que a pessoa possa andar. Aqui a gente tem a linha de vida e a pessoa está presa ali na linha de vida para ela poder fazer o serviço necessário ali, tá? Então, está presa aqui, ó, na linha de vida. Tem o cinto, trava-quedas, tudo dentro dos conformes, ok? Porque não é assim, né, gente? Não dá para a gente trabalhar com essa confiança total no nosso colega de trabalho. Nós, eletricistas, realmente devemos trabalhar sempre em dupla. Mas qual que é a confiança que você tem na sua dupla, né? Total. Se você falar para mim que você não tem confiança total no seu companheiro, o negócio vai ficar esquisito. Certo? Então, gente, no mais, era isso, tá? Que eu queria falar. É um resumão mesmo sobre equipamento de proteção individual. Mais informações você tá junto com o material, a norma, tá? NR5, em PDF, então dá uma lida. E assina a lista de chamada, faça as atividades, ok? E qualquer dúvida pode tirar comigo, agora no horário da nossa aula.